Olá! Obrigado por se juntar a nós hoje. Não importa quem você seja, de onde veio ou em que situação chegou até aqui. Saiba que te amamos e que é uma alegria te receber em nossa igreja e no nosso culto. A gente sabe que a semana costuma ser muito atarefada e cansativa. Isso acaba tirando um pouco do nosso ânimo. Por isso, acreditamos que uma das principais razões pelas quais Deus nos uniu aqui é para que juntos possamos enfrentar as dificuldades e obstáculos que encontramos todos os dias. O amor de Deus por nós é grandioso e incondicional. E aqui expressamos esse amor intensamente através da adoração e do compromisso com nossa vocação, pregando o Evangelho por todo o mundo. Essa missão é fortalecida na visão dos pioneiros do movimento pentecostal no Brasil, que, inspirados por Deus, nos mostraram que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Queremos uma igreja que floresça fiel, missionária e que seja reconhecida como lugar de restauração, misericórdia e ensino. Por isso, buscamos viver o Evangelho pleno de Cristo em comunidade, proclamando Sua palavra e ajudando o próximo. Que tal embarcar com a gente nessa jornada? Nosso caminho é longo, nossa bússola é a palavra de Deus e é importante seguirmos os passos de Cristo juntos. Seja bem-vindo à Assembleia de Deus Templo Central. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho
sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Se você crê nisso, você pode cantar com a gente. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu tens nas mãos o controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Aleluia! Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Mais um culto da juventude, Templo Central. Desta vez, não presencial. Ficamos tristes por isso, mas felizes e gratos a Deus, porque temos a oportunidade de chegar até a sua casa, através dos recursos da tecnologia, através da internet. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de adorarmos, de bendizermos o Seu santo nome, de estarmos aqui no santuário, firmes, felizes e dispostos a continuar proclamando, mesmo que à distância, mesmo que não tendo os irmãos aqui conosco, mas que o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Eu gostaria de iniciar este culto fazendo uma leitura bíblica, e eu gostaria de que você me acompanhasse. Leitura de um salmo, salmo de número 16, que diz assim, você pode acompanhar aí na nossa tela. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo meu corpo repousará tranquilo. Porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Somos gratos a Deus. Nós queremos orar, e queremos nesse momento orar também, não só pela sua vida que está nos acompanhando neste momento, mas também por toda a nossa igreja, por todos os nossos irmãos, os nossos pastores,
por todos aqueles que neste momento rogam as nossas orações e precisam das nossas orações, porque estão enfermos, porque estão enfrentando essa enfermidade que assola o mundo. E eu queria te convidar a se unir a mim neste momento de oração, para que nós possamos pedir a Deus as bênçãos dele sobre a nossa cidade, sobre a nossa vida. Curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, eu te agradeço por mais um culto da Juventude Templo Central. Te agradeço, Pai, porque podemos nesse momento, juntos, em comunhão, olhar para Ti, Deus, Tu que tens o controle sobre todas as coisas, Tu que és soberano sobre tudo e sobre todos, Pai. Neste momento, Deus, nós elevamos a nossa voz a Ti, clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti, Pai, por socorro, por misericórdia. Clamamos a Ti, Deus, pela Tua mão que nos protege, que nos cerca, que nos alcança, Deus, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, com cura, Deus, trazendo-nos alegria, trazendo-nos esperança, restaurando, Senhor, os nossos corpos. Senhor, não temos outro bem além de Ti, Deus. Nós Te pedimos, Pai, a Tua presença agora conosco, Deus. Queremos Te oferecer, Pai, adoração, queremos render a Ti, Senhor, louvores, dizer, Deus, que só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Pai. Nos dá um culto abençoado, Deus. Que a Tua presença, Senhor, possa chegar em cada casa. Que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar lugar, Pai, em cada coração. Que nós possamos, Deus, nos alegrar em Ti. Que nós possamos, Deus, nos alegrar uns com os outros, nos alegrar em família. E que nós possamos, Pai, mais uma vez, agradecer a Ti por todos os Teus benefícios, Pai. Por tudo aquilo, Senhor, que Tu nos proporciona e nem merecemos, Pai. Mas a Tua misericórdia nos alcança. E nós queremos Te louvar e Te adorar, Pai, pela Tua graça salvadora. Porque Tu tens nos alcançado, Deus, e Tu tens nos abençoado sobremaneira. Fica conosco, Pai, ao longo de todo este culto. Fala aos nossos corações, ensina-nos. Nós queremos, Pai, entoar louvores a Ti. Nós queremos Te adorar. Nós queremos Te agradecer cada vez mais por estar na Tua casa, por podermos adorar da nossa casa, por termos a oportunidade deste momento, Deus, de elevar os nossos olhos para Ti e saber que de Ti vem o socorro, Deus. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, por todas as Tuas bênçãos. No nome de Jesus, você diz comigo, amém? Amém. Vamos louvar, vamos adorar Jailson e toda a banda da Juventude TC. Nosso Deus, Ele é poderoso e digno da nossa adoração nesse momento. Dedica esse momento à adoração a Ele. Faça do seu lar um altar a Ele nesse momento. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, Ele é.
esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Ele está no nosso meio nesse momento. Se você crê nessas verdades que estamos cantando, você pode acompanhar conosco e entregar a Ele o que é dele por direito. Aleluia! Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Se você crê nessa verdade, cante conosco, diga: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Ele é nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Onde você estiver nesse momento, você pode erguer a sua mão ao céu e declarar isso conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
Ele é o nosso Deus. Ele é um Deus de perto. Podemos chamá-lo de Pai. Aleluia. Ele nos fez seus filhos amados. Aleluia. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Você pode cantar com a gente isso? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos e a todas que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Que privilégio podermos adorarmos a Deus todos juntos. Claro que não fisicamente, mas certamente em um mesmo espírito. Meus irmãos, nós já temos adorado a Deus através dos louvores e nós agora iremos adorar a Deus através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. E quando você assim o fizer, neste momento, dar o seu dízimo, ofertar através das contas que já estão disponíveis na tela do seu computador, na tela do seu celular, você estará adorando a Deus e reconhecendo
que dele provém todas as coisas. Quando você der o seu dízimo, quando você ofertar, você estará reconhecendo que dele, de Deus, vem todos os benefícios sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quando você assim o fizer neste momento, você estará declarando que Ele é dono e Senhor de todas as coisas, e que tudo que você é e tudo que você tem, provém das mãos poderosas e graciosas do Deus que você serve. Quando você assim o fizer neste momento, você apenas não estará adorando a Deus, mas você estará abençoando a vida de centenas e centenas de pessoas nessa cidade, porque a nossa igreja tem abençoado muitas pessoas através de projetos sociais, que isso é possível, porque você tem sido fiel com os seus dízimos e com as suas ofertas. E não somente abençoará as pessoas da nossa cidade, mas dezenas e dezenas de missionários por todo o mundo, que essa igreja tem mantido, tem sustentado, mesmo em meio a esta crise, a essa pandemia que tem assolado todo mundo. Eu quero fazer esse convite a você nesse momento. Adore a Deus através dos seus bens, adore a Deus através dos seus dízimos. E eu quero agora apresentar a sua vida ao Senhor através desta oração. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Deus, porque tu és bom, porque tu és justo, Deus, porque o Senhor é um Deus supridor. O Senhor, Pai, tem suprido todas as nossas necessidades, Deus. Nós reconhecemos isso, Pai, e te louvamos. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de todos aqueles que irão contribuir neste momento, Deus, com ofertas, com dízimos, mas nós também levantamos um clamor, Deus, por todos aqueles que não podem contribuir, Pai, neste momento. Eu te peço, Deus, visite essas pessoas, Pai, que o Senhor possa abrir portas de facilidade, portas de emprego, para que eles possam contribuir, Pai, com alegria em um momento posterior. Pai, nós em tudo te louvamos, porque nós sabemos, nós temos a certeza, Deus, que tu tens o controle de todas as coisas, Pai. Nós sabemos que em meio ao caos que o mundo está vivendo, o Senhor permanece entronizado em seu trono, Pai, e nada fugiu do teu controle. Pai, nós te louvamos por tudo e engrandecemos o teu santo nome, porque tu és bom para sempre. Amém, amém e amém. A porta da casa é mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você,
fechada é você, é tudo sobre você. Tira, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, a chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, Aleluia. Louvores abençoados. Somos gratos a Deus. Eu queria neste momento te convidar para uma rápida reflexão da palavra de Deus. Realmente não pretendo me demorar, porque acredito que as programações online, elas nos seguram por menos tempo do que as programações presenciais. E nós temos mais distrações, a gente está mais propenso a se desligar um pouco. Então eu não pretendo me alongar na reflexão da palavra, apenas uma rápida reflexão que Deus tem colocado ao nosso coração, no nosso coração para este momento. E eu quero compartilhar hoje um pouco contigo sobre
atitudes de compaixão, atos de compaixão. Eu tenho refletido bastante nos últimos dias acerca de todo esse cenário que a gente vem atravessando, de tudo isso que a gente vem passando. É bem estranho, na verdade. Faz um ano que entramos nesse ritmo de pandemia. Um ano que mudou tudo para todo mundo. E como passa rápido. Há alguns meses atrás estávamos aqui e somos os mesmos. Eu, Ademar, Toninho, Tarles, o Erlon, os meninos aqui da banda, todos nós aqui presentes, reunidos, sem saber direito o que iria acontecer, como iria ser. Mas nós temos a cada dia enfrentado. E eu, um pouco saudosista, não sei, me peguei pensando muito sobre isso esses dias. A forma como temos caminhado, o que temos aprendido durante todo este tempo, como Deus tem nos conduzido. Alguns já ficaram doentes, o Senhor já curou, e somos gratos a Deus por estar aqui hoje. Mas é um tempo de reflexão, é um tempo em que vemos, após um ano, as coisas praticamente voltando a uma estaca zero, ao começo. E esse é o cenário atual que nós estamos vivendo. É como se estivéssemos vivendo um filme. É como se de repente estivéssemos vendo um filme se repetir. Mas na verdade não é um filme que se repete, na verdade é um filme que continua, é uma nova parte, é uma segunda onda. E me peguei muitas vezes refletindo e pensando, de que forma nós podemos agir, de que forma tenho agido em todo este tempo. Temos aprendido bastante, Deus tem cuidado de nós, Deus tem falado conosco. É um tempo em que muitos dizem que aproveitaram para se dedicar mais à leitura, alguns dedicaram-se a conhecer a Deus de uma forma mais intensa, definitiva. É um tempo em que muitos, infelizmente, pereceram na jornada. Amigos queridos se foram. Outros estão enfermos nos hospitais. Mas Deus tem nos ensinado muito ao longo desse ano que passou. Muitos desafios estiveram à nossa frente. E nós podemos refletir e olhar para esta caminhada que fizemos. E observar cada passo. E tentar extrair algumas lições disso. Mas a minha reflexão acabou indo um pouco nessa chave de um filme que se repete. Não, um filme não é um filme que se repete. É um filme que tem uma segunda parte, uma continuação. E aí perceba, eu quero trazer um pouquinho dessa ilustração aqui para você. Um filme, para ele ter uma parte 2, ele é essencial que nele exista imprevisibilidade. Porque senão esse filme não vai ser aclamado pela crítica. Um filme que tem a parte 2, em que tudo acontece conforme o espectador já esperava, esse filme não foi bem feito. Não aconteceu da mesma forma. E essa é uma das reflexões que eu fiz nos últimos dias. Porque Deus falou muito forte no meu coração, não subestime e não tenha em você a ideia de que você está trilhando um caminho que você já conhece. Porque a segunda parte desse filme, ela vem com requintes, ao que me parece, de mais crueldade, de mais perigo, de mais ação, de mais imprevisibilidade. Realmente nós não temos certeza de que chão é esse que nós estamos pisando. Logo, nós não podemos subestimar o caminho.
Nós não podemos achar que já sabemos, que já conhecemos, porque realmente isso não faz parte de um roteiro, de um bom filme, de uma continuação. E é isso que está acontecendo. É sobre isso que eu tenho refletido. Mas eu tenho certeza que isso também acaba de alguma forma te tocando, porque toca a todos nós. Como nós temos percebido o que está acontecendo? Como nós temos percebido todo este momento? Não só individualmente, mas também o nós que eu falo aqui como igreja, como cristãos. Porque também foi um desafio para toda a igreja esse momento. Primeiramente, a gente não queria fechar as portas, a gente não aceitava de forma nenhuma. Depois que a gente se conformou um pouco sobre isso, a gente começou a entrar em dúvida como que a gente iria cear longe da igreja. Depois a gente correu para ter equipamentos, para investir em mídia, em tecnologia, porque nunca passou pela nossa cabeça que nós ficaríamos um dia sequer impossibilitados de vir ao templo. Mas já há alguns anos, especialistas alertavam, olha, a era da tecnologia vai chegar, a era da mídia vai chegar, a era das programações à distância está aqui, já chegou, é agora. E muitas igrejas foram pegas de surpresa, porque a gente pensou que o caminho que estaria proposto seria sempre o mesmo. Nós subestimamos a caminhada, a jornada. E aí quando a gente subestima o caminho, a gente fica muito insensível aos outros. E como igreja eu percebo que nós ficamos muito insensíveis aos de fora, por exemplo. Nós ficamos chateados, nós nos sentimos perseguidos. Seja porque a gente não pode estar presencialmente, ou porque teve um decreto que não contemplou aos interesses que nós achamos que deveriam ser contemplados. E aí, nós acabamos nos achando como egoístas, sendo taxados de evangélicos egoístas, que só olham para os próprios interesses, que só olham para o próprio caminho. Isso é duro de dizer, isso é duro de afirmar, mas isso acontece. Porque essa jornada, esse caminho que nós subestimamos, nos torna insensível ao outro. E eu tenho falado que sobre o que eu quero compartilhar com você hoje aqui é sobre atitudes de compaixão, é sobre atos de compaixão. E aí eu começo a me perguntar, em que momento nós temos agido dessa forma? Em que momento nós temos tido compaixão, misericórdia, empatia pela necessidade do outro, pela tristeza do outro, pela dor do outro, pelo luto do outro, pela saúde do outro, pela fome do outro? Isso tudo nos confronta muito. E de forma assustadora, porque isso vem de encontro aos nossos valores, a tudo aquilo que a gente, durante toda uma vida, bateu o pé, acreditou, é assim, é dessa forma. Mas refletindo muito sobre isso, meu Deus, como às vezes a gente se pega sendo tão religioso, tão insensível, tão sem compaixão. E eu queria, neste momento, te convidar a ir à Bíblia. O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? O que a palavra pode nos dizer sobre isso? O que ela pode nos trazer de alerta sobre todo esse contexto? O que a palavra pode nos ensinar sobre atitudes de compaixão, sobre atos de compaixão? E eu gostaria de te convidar para abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 8. E a gente vai ler junto o verso 1 ao verso de número 10. O Tarles vai colocar na tela para que você possa acompanhar de casa. Eu vou ler na sua mesma versão. Naqueles dias, outra vez,
reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram. Por favor, Thales, volta aí. Vieram de longe. Versículo 4. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graça igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens que estavam presentes foram fartos naquele dia. E tendo os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. O que a Bíblia nos ensina sobre atos de compaixão? É interessante, voltando um pouco à linguagem do filme, que alguns capítulos antes, essa mesma cena aconteceu, um milagre muito parecido aconteceu. Era como se os discípulos estivessem vivendo o mesmo filme, é como se os discípulos estivessem vivendo uma reprise. A multidão está há 3 dias com Jesus ali no deserto. Está faminta. 3 dias. É muito tempo. E durante toda esta caminhada, os discípulos vêm acompanhando o ministério de Jesus, como pregamos no culto do mês passado aqui. Eles acompanharam toda a jornada. E os discípulos viram Jesus sendo batizado, a voz que o apresentava como Filho de Deus, Filho amado de Deus. E os discípulos começaram a vivenciar a jornada de Jesus, a jornada em que ele começa a dizer nas entrelinhas, e muito claramente na verdade, o reino é chegado. Mas é interessante porque em muitos momentos os discípulos tinham dificuldade de perceber, eles tinham dificuldade de ver, de enxergar. E aí Jesus começa a operar milagres, ele começa a expulsar demônios, ele começa a dizer: olha, é isso que acontece aqui na terra quando o reino começa a operar nela. E os discípulos tinham visto isso, e agora eles estão de novo de frente a uma grande multidão que está faminta. E é incrível porque eles ainda não sabem o que fazer. Eles dependem tanto do Mestre, eles dependem tanto ainda de Jesus. Mas nesse caso, eu não vou culpá-los, porque Jesus é proativo, Jesus toma ação e Jesus pergunta. Jesus sente compaixão daquela multidão faminta. E aí Jesus é bem prático. E eu gosto dessa passagem em Marcos, ela está em outros evangelhos, mas eu gosto dessa passagem em Marcos porque ele não é tão detalhista. E aí, como eu pretendo ser rápido, essa passagem do livro de Marcos caiu muito bem. Porque Jesus olha para a multidão, ele sente compaixão daquela necessidade. Porque eles estão no deserto e é um lugar ermo. E de repente, aquele público que está ali formado, ele não é só de judeus, ele também envolve gentios, ele também ele é um público mais misto, digamos assim, por conta da região que Jesus está. Jesus sente compaixão, e aí é interessante essa questão de um público que não é só de judeus, porque perceba, Jesus não sente compaixão só dos dele, ele sente compaixão de todos. E Jesus olha para os discípulos e pergunta: o que vocês têm à disposição aí? A multidão está faminta.
E os discípulos dizem, mesmo que tivéssemos dinheiro, não teríamos nem onde comprar. Estamos no deserto. E Jesus pergunta, o que vocês têm à disposição? O que vocês têm aí consigo? Senhor, nós temos pães e peixes, alguns, bem poucos. Jesus pede, reparte e manda distribuir. E é muito lindo isso aqui que acontece. Porque neste momento que Jesus pergunta, o que você tem à disposição? Ele diz, me entrega. Ele reparte e diz, agora vai e distribui. Perceba o movimento. Eu entrego, ele reparte, dá graças, me entrega novamente para que eu entregue a outros. É esse o movimento que Jesus faz. E aí eu pergunto, como nós podemos aplicar em nossa vida hoje, como nós podemos entender essa atitude de Jesus? Porque ele se move em compaixão e ele decide em sua soberania, em sua misericórdia, com todo o seu poder, operar um milagre ali naquele dia. Ele decide, por pura compaixão, alimentar aquela multidão, que em grande parte era interesseira, porque o seguia pelas curas, pelos milagres, pelo próprio alimento, porque perceba, muitos deles tinham visto acontecer um milagre de multiplicação há pouco tempo. Mas Jesus não está interessado com isso, com quem está mais ou menos compromissado naquele momento. Ele sente compaixão da necessidade. E Jesus chama os seus discípulos e os envolve nesta causa. O que vocês têm? Senhor, mesmo que tivéssemos dinheiro, mesmo que tivéssemos possibilidade de comprar. E aí é como se Jesus estivesse dizendo, ei, vocês não precisam olhar para o pouco que você tem. Me entrega o pouco. Me entrega esse pouco, porque deste pouco eu posso fazer muito. Esse é o ato de misericórdia de Jesus. Essa é a atitude de misericórdia de Jesus. Porque o ponto de partida é sempre levar a Jesus o que temos. O ponto de partida para que nós possamos agir com compaixão, agir com misericórdia, é olhar para Deus e dizer, Deus, tenho compaixão, eu tenho compaixão dessa pessoa, dessa situação, deste povo. Eu sinto compaixão dos meus irmãos que estão necessitados, eu sinto compaixão dos meus amigos e irmãos que estão nos hospitais, eu sinto compaixão pela nossa cidade, eu sinto compaixão por aqueles que no meio de toda esta peste não tem nem onde dormir. O ponto de partida e que Jesus nos pergunta hoje, que Deus nos pergunta hoje como forma de nos confrontar, é o que nós temos a oferecer. Porque às vezes, e muitas vezes nós nos escondemos atrás do nosso pouco. Nós devemos oferecer a Jesus o nosso pouco em gratidão. O milagre só depende dele. O milagre só depende dele, mas nós temos que oferecer com fé o nosso pouco. Porque Jesus naquele momento diz, eu preciso que vocês estejam envolvidos nessa obra. Eu preciso que vocês se envolvam neste ato de compaixão. Afinal, é sobre isso a nossa missão na terra, a missão da igreja nesta terra. Foi isso que ele disse para nós quando subiu aos céus. Está aqui, vão, repartam, tenham misericórdia desta terra. Nós somos agentes do milagre.
Nós somos agentes que distribuem um milagre. Nós somos agentes que levam a compaixão. Isso, gente, isso é ser uma igreja essencial. É esse o essencial de Jesus Cristo. Sentir compaixão. E aí eu te pergunto, como seria se todos nós nos envolvêssemos nessa missão? Se todos nós resolvêssemos parar de nos esconder atrás do nosso pouco e oferecêssemos o nosso pouco para Deus. Seja esse pouco uma moeda, seja esse pouco meio quilo de alimento, seja esse pouco a nossa própria vida despedaçada, seja esse pouco o fio de esperança que nós temos em um dia melhor amanhã. Como seria a nossa igreja, como seria a nossa família, como seria a nossa cidade, como seria o nosso país, se nós decidíssemos agir dessa forma, por uma semana que fosse, por 20 dias, por um mês. Como seriam as coisas se nós, igreja, decidíssemos agir com compaixão? Nós não podemos olhar para o nosso pouco e achar que ele não pode ser compartilhado. Sempre cabe mais alguém à mesa. E nós precisamos colaborar para que o milagre aconteça. E mais uma vez eu te lembro, ele pede, ele pergunta o que nós temos. Ele parte da graça e distribui e diz: vão e distribuam. O que Cristo nos pede hoje? Amor, compaixão, sensibilidade pelos nossos, sensibilidade por todos. Eu acredito que sim, por todos. Porque senão nós começamos a agir como cristãos evangélicos corporativistas. Onde a gente olha só para o nosso próprio interesse. Onde a gente não olha para o interesse do outro, que de repente não crê igual nós cremos, mas que é digno de compaixão da mesma forma. Porque o amor de Deus o alcança. E é interessante tudo isso, porque a palavra nos fala, a Bíblia nos fala muito em relação à fome pela palavra de Deus. Olhe para a nossa cidade e veja uma multidão faminta. Uma multidão que não é só 3 dias, uma multidão que durante uma vida inteira perambula faminta no deserto. E é interessante porque nesse texto, eu acho nesse texto ecos com a grande comissão. É como se Jesus estivesse pegando ali o pão, a palavra, repartindo e dizendo: vão, está aqui, distribuam essa palavra a toda criatura. Tenham compaixão de toda cidade, de toda nação, de todo país, onde quer que você entrar, vá e distribua o alimento que traz vida e traz vida eterna, vida em abundância. E essa compaixão é para todos. João 13, verso 34 e 35, bem resumidamente diz: um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros, assim o mundo saberá que vocês são os meus discípulos. Veja como é interessante a marca. Porque quando nós agimos com compaixão, existe um reconhecimento que volta. São verdadeiros discípulos de Jesus. O mundo nos conhece como discípulos de Jesus através do amor,
através dos atos de compaixão. Se nós decidíssemos todos agir em amor, uns para com os outros, o mundo seria diferente. Mas essa é a marca é o amor. A forma como a gente tem compaixão, a forma como a gente é reconhecido, nós realmente precisamos refletir sobre a forma como nós estamos sendo reconhecidos hoje. Porque é muito menos como discípulos de Jesus. Nós hoje somos mais reconhecidos pelas nossas agendas políticas, dos nossos valores cristãos, do que por qualquer outra coisa. E aí qualquer coincidência, literalmente não é em vão. Porque os fariseus nos tempos de Jesus, eles tinham um grande amor pelos valores deles. Tanto amor por tudo aquilo que valorizavam, que ficaram cegos e não reconheceram, e não souberam enxergar, perceber, quando o que eles mais esperavam chegou até eles. Mas é essa agendinha que nós estamos tendo aí. É essa agenda que muitos estão ludibriando, muitos crentes, a entender, a atender, a lutar por ela. E muitos se tornando especialistas nessa agenda. E Jesus do outro lado: ei, eu vim para os pequeninos. Eu não vim para esses sábios na lei, esses doutores. Eu vim para os pequeninos que me recebem pela fé. Toda essa luta de valores que me soa bem farisaica, ela não nos faz ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Mas quando nós nos movemos com compaixão, quando nós nos movemos anunciando a palavra de Deus, quando nós nos movemos abençoando a sociedade, essa cidade, quando nós nos movemos em amor, algo acontece. Porque nós estamos, naquele momento, distribuindo aquilo que Ele rasgou, que Ele repartiu e ordenou que fizéssemos. Nós precisamos estar dispostos a distribuir. Nós precisamos estar dispostos a fazer. Porque essa fome não é só de alimento. Essa multidão não está perecendo só com fome de comida. Essa multidão está padecendo com fome de palavra, com fome de sentido, com fome de paz no coração. Agostinho fala que o nosso coração foi feito para a infinitude. Nós estamos na estrada, na jornada, tentando a cada dia suprir Ele de coisas finitas. Mas Ele nunca estará satisfeito. O nosso coração só estará satisfeito quando Ele for alimentado daquilo que é infinito, daquilo que é eterno. Por isso que nós vivemos na era da ansiedade, onde as pessoas põem o pé fora de casa e dizem: não, é na estrada que eu vou encontrar plenitude, é na estrada que mora a felicidade. E aí de repente ele fica, a estrada é o caminho finito, onde ele vai tentando alimentar, encontrar felicidade, encontrar paz para o coração, mas ele não encontra em nada. O coração só é de fato satisfeito quando a gente enxerga que a felicidade é em casa. A infinitude a gente encontra em casa, nos braços do Pai. E é lindo o gesto de compaixão do Pai para com o Filho,
Porque aquele filho, eu não vou entrar na história, aquele filho, só impedir a herança, ele já humilhou profundamente o seu pai. Mas aquele pai, quando vê o filho voltando para casa, ele se enche de compaixão e ele o recebe. O que aconteceria se hoje nós nos movêssemos em compaixão por essa cidade? O que você responderia se Deus dissesse para você agora o que você tem para oferecer? Porque você não tem nem como dizer eu não tenho nada. Porque se você puder oferecer o teu joelho dobrado e 1 minuto de oração por esta cidade, tu já ofereceste alguma coisa. E se nós nos movermos hoje como igreja em oração por esta cidade, e se nós nos movêssemos cada um com 1 quilo de alimento para abençoar aqueles que estão com fome, de alimento para sustentar o corpo, para a sobrevivência. E se nós oferecermos o pouco que nós sabemos acerca da palavra e compartilhássemos com outros. E se nós oferecêssemos à nossa cidade atos de compaixão, atos de caridade. E se nós oferecêssemos a todos os médicos que trabalham e que estão na linha de frente, uma pequena parte das nossas orações, para que Deus os guarde. E se nós oferecêssemos consolo a cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, sejam eles evangélicos ou não, que estão atravessando um terrível luto. E se eu que sou advogado oferecesse algo a alguém, e se eu que sou psicólogo oferecesse que fosse 20 minutos por semana a alguém que está precisando ser ouvido, existem pessoas passando por incríveis dificuldades, gente. E se eu que sou pastor, que sou ministro, que sou obreiro na casa de Deus, dedicar um pouco por semana para conversar com alguém, para acompanhar alguém neste momento. Oh, gente, que Deus nos ajude a ter compaixão dessa cidade que sofre. Que Deus plante nos corações da sua igreja compaixão. Porque isso é a centralidade do Evangelho. A igreja é essencial quando ela se move em compaixão e ela serve. Esquece essa pauta política idólatra. Seja ela de que lado for, esquece isso. Porque isso não é o Evangelho. O Evangelho é quando tu se move em compaixão, em amor, em favor daqueles que estão perecendo e precisando. Foi para isso que ele veio. É por isso que nós oramos: seja feita a tua vontade, Senhor, na terra como no céu. Na terra como no céu. Veja, é como se eu pegasse o que está, o modo que é no céu, e dissesse: Deus, faz da mesma forma aqui na terra, faz da mesma forma entre nós. E foi isso que Jesus fez em todo o seu ministério. Mas nós colocamos um manto que cobre toda a jornada, e a gente fala muito mais sobre o nascimento, sobre a morte e sobre a ressurreição, mas a gente esquece das ações de compaixão do reino. Porque no reino de Deus as pessoas são curadas e restauradas. No reino de Deus, quando o próprio Filho de Deus se move em compaixão, e quando seus discípulos se movem em compaixão, os demônios são expulsos, almas são libertas, correntes são quebradas, a fome é saciada, a necessidade é extinta, os bens são repartidos.
quando a igreja entende a sua verdadeira missão e age em compaixão para com este mundo, o reino de Deus opera nesta terra. Mas ao que me parece, ficamos vivendo um dia após o outro, esperando o dia que seremos sacados desta terra e levados a uma outra realidade. E quem fica, que Deus tome de conta. Não é assim, gente. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Foi essa a missão que Ele nos deixou. Ele morreu por nós, Ele assumiu o controle sobre todas as coisas. Ele se tornou rei e Ele disse aos seus súditos, os que creram nele: vão, façam, a missão é de vocês. E eu espero que nós não deixemos passar, porque ao contrário daqueles fariseus, nós reconhecemos o Cristo que nos salvou, e nós cremos nele, e somos salvos pela graça mediante a fé. E o Senhor move hoje os nossos corações em compaixão. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Ofereça o pouco que você tem. Ofereça o pouco que você tem a Deus hoje. Dê a Ele com amor, com fé. O milagre é Ele quem faz, na hora que Ele quiser, como Ele quiser. Mas quando você der, esteja disposto a ir distribuir. Esteja disposto a correr. Dê a outra face. Caminhe mais uma milha. Esteja disposto a fazer a missão do Mestre. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, compaixão de cada um de nós que somos carentes do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Porque nós erramos, nós pecamos, nós somos falhos. Mas todas as vezes em que o Salmo 139 me vem à mente, que eu digo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Eu me sinto um daqueles pequeninos que não merecem o favor de Deus. Mas aí eu escuto aquela voz, a voz dele me dizendo: foi para esse tipo de gente que eu vim. Esse tipo de gente que nem você que eu vim. Pela graça mediante a fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha compaixão de nós, como igreja, como seu povo, como seus filhos. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe os nossos pastores. Que Deus abençoe a nossa liderança. Que Deus abençoe todos aqueles que estão se movendo em compaixão neste momento por essa cidade. Que Deus abençoe a nossa cidade. Que Deus abençoe as nossas autoridades, sejam elas municipais, estaduais, federais. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação. Que nós possamos ser agentes do reino para levarmos compaixão e misericórdia àqueles que precisam. Foi essa a ordem do Senhor. Ofereça o seu pouco, crendo que Ele fará o milagre. Esteja disposto a distribuir. Se você estiver, você verá sobrar, você verá multiplicar-se. Porque o Deus que faz o milagre, Ele também ordena a bênção sobre a vida daqueles que se dispõem a fazê-lo e colaborar com Ele. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você, Juventude TC. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Amai-vos
Sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um, temos que ser temos que ser Aleluia. Antes de nós encerrarmos o nosso culto, eu queria te dar um aviso e te convidar para uma missão. Eu queria te convidar primeiramente para apontar o teu celular para a tela da tua TV, do teu computador e se juntar a nós no canal da nossa igreja no Telegram. Canal abençoado. O nosso pastor está 2 vezes por semana em uma sala de oração especial. A gente está colocando alguns materiais exclusivos lá, a mídia da igreja. É um canal onde você poderá se informar, um canal onde você poderá estar por dentro de todas as atividades, de tudo que estará acontecendo. Então, aponta aí o teu celular para esse QR Code, baixa o aplicativo, entra no grupo, se junta lá a nós e vai ser uma bênção. Você vai ser abençoado através deste novo canal que nós estamos lançando para que você possa participar. Amém? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para você: na segunda-feira próxima, nós estaremos reativando a nossa campanha Igreja Solidária. Campanha da nossa igreja para arrecadar alimentos, através da nossa juventude, mas desta vez envolvendo toda a igreja. E desta vez nós não montaremos uma central onde as pessoas enviam os alimentos. A gente vai fazer em cada comunidade nossa, em cada das nossas congregações. Você pode ir e oferecer o seu pouco, oferecer um pouco que você pode para a obra de Deus, para que a gente possa ajudar aos nossos irmãos necessitados. Aquele pouco, quando chega lá, se juntará a outros poucos, e aí nós vamos tornando isso muito com a ajuda de Deus, porque Ele irá multiplicar, e nós iremos conseguir chegar àqueles nossos irmãos que estão precisando. Nós vamos conseguir chegar aos moradores de rua que estão precisando. Nós vamos conseguir fazer um grande mover em nossas igrejas nessa cidade e arrecadar toneladas e toneladas de alimento, para que nós possamos abençoar a vida de pessoas que estão precisando. São tempos difíceis, gente. Se o Senhor tem te dado, seja grato e oferte um pouco de volta. E nós iremos distribuir. Nós teremos pastores e jovens e lideranças de jovens postas em todas as nossas igrejas nessa cidade, para fazer essas cestas, para distribuir esses alimentos, para que juntos e unindo forças nós possamos abençoar o maior número de pessoas possível. Se você quer fazer uma grande doação, você pode fazer diretamente aqui na igreja sede, porque a partir daqui nós direcionaremos para postos, para lugares que estarão mais necessitados. Se você quer fazer uma doação em dinheiro,
As nossas contas também aparecerão aí na tela. A conta do nosso Instituto Restaurar, nós estamos colocando para que você possa dispor. E estaremos anunciando e avisando através das nossas redes sociais sobre tudo isso ao longo dessa semana. E você poderá compartilhar conosco. Você poderá ajudar juntamente conosco. E nós juntos iremos fazer um grande esforço coletivo da Igreja do Senhor para ajudar aqueles que necessitam. Ofereça o seu pouco, ele se tornará muito nas mãos de Jesus. E juntos nós iremos distribuir para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero te convidar a orar comigo agora, encerrando este culto. E eu quero te agradecer pela tua audiência. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque você se dispôs a estar conosco neste tempo de grande qualidade na presença do Senhor. Amanhã, cultos normais, às 10 e às 18 horas, você poderá acompanhar online. Fique ligado conosco, compartilhe o canal nas redes sociais, chame mais amigos, convide mais pessoas. Esse também é um pouco que nós podemos oferecer. São muitas alternativas do que nós podemos oferecer. Então faça a sua parte. Convide mais pessoas a estarem juntos conosco nos próximos cultos, nas próximas programações. O pastor Antônio José manda um abraço a toda a juventude TC. Ele está bem, está em casa, se cuidando. Cuide, jovem, cuide do seu pai, cuide da sua mãe, cuide da sua família. Tenha cuidado deles, tenha cuidado do próximo. Ore por cada um deles. Tenha cuidado de si mesmo. Tenha cuidado. Saia somente se for necessário. Juntos, com a ajuda de Deus, nós iremos passar por esta tempestade. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Como é bom, Deus, estar na tua presença. Como é bom, Deus, te louvar, te adorar. Como é bom, Deus, aprender um pouco mais de ti, da tua palavra. Como é bom, Deus, ser confrontado pelas Escrituras, Pai. Como é bom ser movido adiante, Pai, pela tua palavra. Como é bom, Deus, escutar mais sobre a tua missão, sobre a missão da tua igreja. Como é bom, Deus, poder, mesmo longe, sentir a comunhão, Pai, com os teus irmãos que estão em casa. Abençoa-nos, Deus, nos dá um restante de noite de paz, abençoado. Nos protege, Senhor, com a tua santa mão. Nos guarda, Pai, da peste. Nos guarda, Deus, da enfermidade. Senhor, estende as tuas mãos sobre a nossa cidade. Estende as mãos, Senhor, sobre as nações, Pai, sobre este planeta, Pai. Tem misericórdia, Senhor, e compaixão de nós, Pai, os teus filhos. E nos ajuda, Senhor, a seguir na jornada, Pai, firmes e fortes. Continuando, Deus, a tua obra, a missão que tu nos deste, Pai, nós iremos fazer. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Nós te agradecemos pela tua presença conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você continuamente. Que Deus te abençoe. Boa noite. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é